Deus respeitável para o mundo. Mas e o Deus que se entregou na cruz e morreu crucificado? É respeitável ao mundo por acaso? Não é, obviamente que não. O Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que não andou nos palácios, nas cortes, mas foi um carpinteiro? Isso é respeitável para o mundo? Para os chiques do mundo? Obviamente que não. Então, na ânsia, talvez, de preservar uma boa imagem de Deus, nós podemos criar um ídolo achando que é o Deus verdadeiro. E é curioso que a própria Bíblia relata um processo de transformação de algo bom, algo inclusive ordenado pelo próprio Senhor, num ídolo. Vamos lá em 2 Reis, capítulo 18, verso 4. Removeu, no caso Ezequias, o rei de Judá, removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Quem lembra da serpente de bronze, irmãos? Quando o povo murmurava, Deus mandou serpentes venenosas para picá-los. E aí eles, obviamente, clamaram a Deus, murmuravam, mas momentos depois estavam clamando a Deus. O Senhor ordenou que Moisés construísse uma trave, um poste, com uma serpente, para que todo aquele que para ela olhasse fosse curado. O próprio Cristo, tanto em João capítulo 3, quanto em João 12, 32, compara-se a essa serpente, no sentido de que ele também seria levantado e todo que olhasse para ele seria curado do veneno do pecado. Então, olha só, irmãos, isso inclusive é um alerta para nós, não saímos interpretando símbolos assim, às vezes de maneira arbitrária. Estava até comentando com o pessoal lá de casa, o pentagrama é originalmente um símbolo cristão, não é? O símbolo pentagrama. Aí o pessoal satanista do black metal utiliza, não é? A pessoa, então não pode utilizar. Não, nós que temos que, entre aspas, reformar esses símbolos. O arco-íris, irmãos, na Bíblia é um sinal da aliança de Deus, uma aliança noaica. Não é porque a comunidade LGBT utiliza que temos que execrar o símbolo em si. Não, porque o símbolo originalmente foi dado pelo próprio Deus. Então, não confundamos um símbolo com o seu uso histórico, com o seu uso contingente. O pentagrama é o exemplo melhor, porque os satanistas utilizam, mas é originalmente um símbolo das chagas de Cristo. São quantas chagas, irmãos, que Cristo teve na cruz? 5, não é? Sim ou não, irmãos? Mão, pés e mais uma onde foi? Não. Então, 5 chagas. Aquele olho que tudo vê, que tem um triângulo e um olho. O pessoal, maçonaria, Illuminati. Não, originalmente é um símbolo cristão. Entendeu? Não quer dizer, irmãos, eu falo assim, então eu vou utilizar camisa sobre isso para poder escandalizar. Isso também é pecado, escandalizar os outros é pecado. Mas estou dizendo que não devemos confundir os símbolos, o seu significado, aquilo a qual ele se refere e remete, com os usos históricos e contingentes dele. A serpente, no caso de Moisés lá, Deus ordenou e foi uma bênção para o povo. E o próprio Cristo utiliza aquilo para referir-se a si próprio. Aí qual que é a primeira opção dos crentes? Opção equivocada, destruir, rejeitar. Não, nós reformados cremos que a eclésia est reformata et sempre reformando, ou seja, a igreja é reformada e está sempre se reformando. Nós não propomos revolução e nem reacionarismo, de ficar voltando ao passado. Não, cremos que tudo tem de ser reformado para a glória de Deus, incluindo símbolos, universidades, mídia, família. Existe alguma coisa, irmãos, alguma estrutura que Deus criou que não possa ser redimida por Cristo? Não existe. Tudo pode ser redimido por Cristo. Aí a pessoa, em vez de falar, não, peraí, vamos reformar isso. Não, quer abandonar, jogar fora. Não, a universidade não presta mais, só tem ímpio. Mas a opção nossa é justamente reformar. Foi o que os próprios reformadores fizeram na sua época. Não é verdade? A própria suástica, o símbolo do nazismo, por exemplo, também é um símbolo bem antigo, um símbolo de renovação. Se eu não me engano, na Catedral de São Pedro, que era a Catedral de Calvino, tem lá algumas suásticas, que é o símbolo de renovação, regeneração por Deus. Então, irmãos, o que isso tem a ver com Lilith?
demos exemplos à torta e à direito de que a própria Escritura utiliza de mitos de maneira poética, para dar uma ênfase poética de como Deus é soberano sobre toda a criação. No Novo Testamento, então, nós vemos Júpiter, não é verdade? Vemos Apolo, vemos o templo de Diana, vemos a Pitonisa, a mulher adivinhadora, vemos o embate com Simão Mago, com o outro mágico, Bar Jesus, não é? Então, ou seja, Elias, chamado Bar Jesus. Então, ou seja, nós vemos como que a Bíblia apresenta tudo isso, ela não ignora isso, pelo contrário, ela absorve, mas interpreta de maneira real. Foi o que eu falei, o trabalho do Tolkien, né, o autor do Senhor dos Anéis, e do C.S. Lewis, mostra precisamente isso, que à luz de Cristo, na verdade, nós podemos reinterpretar todas as coisas. Todos os mitos, na verdade, eram simplesmente vislumbres ou mesmo anseios do Deus verdadeiro. Então, a Bíblia nos dá a perspectiva correta de interpretar todas essas coisas. Para finalizar, vou ler um trecho do Bavinck, no livro dele, Filosofia da Revelação, um trecho mais estendido, mas que resume muito bem isso aqui, irmãos. O Bavinck fala: devido ao fato de que atualmente reduzimos a religião a meros estados mentais, separando-a de todo objeto e guardando quase nenhuma simpatia para com o conhecimento e adoração de Deus, não mais percebemos a importância dessa posição ímpar de Israel. No sentido, uma posição singular, exclusiva de Israel em relação aos demais povos circunvizinhos da sua época. Os profetas e os apóstolos, contudo, tinham uma concepção totalmente diferente da nossa. Para eles, a verdadeira religião consistia primeiramente no conhecimento e adoração do Deus verdadeiro, estabelecidos de acordo com sua vontade e em consonância ao seu mandamento. Eles ainda conheciam a diferença entre fé e superstição, entre a religião e a magia, entre teologia e mitologia. Ora, Israel é o povo escolhido por Deus, que nunca possuiu uma mitologia, e resgatou a raça humana das amarras da superstição e feitiçaria. A Bíblia não provém da Babilônia. Antes, seu pensamento fundamental é diametralmente oposto à Babilônia, dando assim fim ao domínio espiritual babilônico sobre os povos. Mas mesmo admitindo que o mito do caos, falamos, né, do mundo surgido a partir do caos, mesmo admitindo que o mito do caos, como Gunkel supõe, teve uma influência sobre Israel, que Raabe, Leviatã, Tiamat e Nachash, que é a serpente dourada, tá, irmãos? Eram originalmente concepções mitológicas, todavia, no ambiente israelita, na esfera da revelação especial, eles perderam completamente esse caráter. Em Israel, a personificação poética dos fenômenos naturais é tão forte como em meio aos demais povos. O trovão é a voz de Deus, a luz, suas vestes, o relâmpago é seu arco flamejante, a tempestade é seu sopro, as nuvens, sua carruagem, dentre outros. Mas em lugar nenhum essa poesia é apresentada como uma descrição da realidade objetiva. E essas concepções poéticas jamais são combinadas e elaboradas numa narrativa mitológica. Israel não é assolado por um senso mítico. Por meio da revelação especial, por meio da intervenção de Deus na história, por meio dos milagres, Israel foi profundamente convencido da distinção existente entre Deus e o mundo. O conhecimento de Deus baniu todos os mitos. Indubitavelmente, sem dúvida, Deus trabalha na natureza e na história. Contudo, ele, como aquele que é livre e todo-poderoso, as transcende. Ele tem uma vontade e caráter próprios. Por mais pessoal e poética que possa ser a descrição dos fenômenos da natureza, isto é, embora se possa dizer que as montanhas batem palmas, que os montes Tabor e Hermon se regozijam, que os cedros saltam como bezerros, e que toda a criação se cala, pondo-se a escutar, declarando, pois, a grandeza de Deus e proclamando a sua glória,
Eles, os fenômenos, jamais são representados como poderes reais e independentes com os quais Deus tem de lutar. Para os israelitas, as narrativas da criação e da queda, do dilúvio e da construção da Torre de Babel, dos patriarcas e dos juízes, também não são mitos, mas história. O Deus de Israel se encontra sobremodo exaltado sobre a natureza, mas por meio da revelação especial, ele produz no mundo uma história peculiar. Bonita citação, não é, irmãos? Então depois eu posso deixar também essa citação lá no nosso grupo da igreja. Amém, irmãos? Então, explicando é isso. Lilith, já expliquei e reafirmo, era, segundo o misticismo judaico, uma mulher criada antes de Eva, que se recusou a submeter-se a Adão. Inclusive, ela se recusou a participar de uma relação sexual com ele. Então, ela amaldiçoa Deus, foge. No último dia da criação, no dia antes do descanso, ela tem relações com todos os demônios e gera assim outros demônios. Então, olha a situação. E depois de blasfemar contra Deus e contra Adão, ela foge e 3 anjos a buscam. Esqueci agora o nome dos anjos, mas eles prometem a ela, diz: não retorne, você vai ser perdoada, volte para o jardim. Ela se recusa, mas em contrapartida diz: não, já que vocês propuseram me ajudar, as crianças que tiverem o seu nome, o nome de vocês, não serão atacadas por mim, porque se cria que Lilith atacava todo ser humano do sexo masculino ao 8º dia do seu nascimento. Então, alguns judeus colocavam as plaquinhas com o nome dos anjos que foram tentar resgatá-los. Então, essa concepção de Lilith fazia parte, evidentemente, do misticismo judaico, é incorporada à Bíblia especificamente ou singularmente neste versículo que nós lemos de Isaías, mas, como todas as demais figuras que acabamos de ler, como elementos poéticos para demonstrar a soberania de Deus sobre a história e sobre a natureza. Não existe poder nenhum. Aqueles poderes que os pagãos temiam, não é, são simples criações de Deus. Não existe poder cósmico, político, demoníaco que possa enfrentar o Senhor. E por isso mesmo o povo de Israel crê em Deus. Que não há nada neste mundo, não há altura nem profundidade, não há potências cósmicas, poderes demoníacos, poderes políticos que possam nos separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus e da soberania do nosso Senhor. Amém, irmãos?